Deus seja louvado para sempre e eternamente. Hoje eu quero falar sobre a necessidade que nós temos de alcançar a vitória de Deus sobre determinadas tentações. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, nos versos 40 e 46, há uma exortação de Jesus feita aos discípulos. A exortação tem o mesmo teor, ela se repete, portanto. No capítulo 40, no versículo 40 está escrito assim: E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Indo um pouco adiante, verso 46 está escrito assim: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Uma palavra muito séria, uma palavra pertinente às nossas vidas, precisam estar naturalmente blindadas, protegidas por Deus contra o perigo das tentações não vencidas. Eu quero falar hoje, portanto, sobre 10 tentações que nós temos que vencer. Que Deus nos livre destas 10 tentações. 4 delas serão dirigidas especificamente a pregadores do Evangelho e as outras para todos os servos e servas de Deus. Vamos começar? Número 1. A tentação de dizer não ao chamado de Deus. Lembram-se da experiência do profeta Jonas? Jonas recebeu uma ordem de Deus, um chamado de Deus. Quando Deus chama alguém para uma determinada tarefa, para cumprir uma determinada missão, isso é um privilégio dos privilégios. Naturalmente, uma tentação horrível a pessoa dizer não ao chamado de Deus. Foi o que fez Jonas. E todos sabem a história do profeta que disse não ao chamado de Deus. Ele não venceu essa tentação. Que Deus nos livre da segunda tentação. Qual é? A tentação de escondermos os nossos erros. Geralmente, a maneira mais comum de escondermos os nossos erros é fazer o possível para que eles não se tornem conhecidos. Segundo, em sendo conhecidos, fazer o possível para que seja transferida a culpa para outra pessoa. Terceira, é a possibilidade de queremos minimizar e invalidar até os erros que eventualmente cometemos. Que Deus nos livre desta tentação. Agora, que Deus nos livre da tentação número 3. Qual é? É a tentação de nós nos recusarmos a perdoarmos o nosso ofensor. Você sabia que há muitas pessoas que estão com a sua vida espiritual completamente estagnada? E não é porque deixaram de ser dizimistas, e não é porque não assistem mais os cultos, e não é porque tenham cometido pecados escabrosos, terríveis. Não, é simplesmente porque se recusam a perdoar quem lhes ofendeu. Lembram-se da parábola do credor, que não tinha compaixão? Uma parábola contada por Jesus. Ele não quis perdoar. A Bíblia diz que se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós estamos correndo o terrível e iminente perigo de não sermos também perdoados por Deus. Agora, que Deus nos livre da quarta tentação. Qual é a quarta tentação? É a tentação de quando nós vamos contar algum fato, nós exageramos, nós aumentamos. Relacionado com isso, existe também uma variante, pessoas contarem coisas, fatos, eventos, acontecimentos que não conhecem direito, cujos detalhes não são sabidos, ouviram uma palavra por alto e já estão passando adiante. E dentro dessa mesma tentação de exagerar os fatos, existe também aquela de aumentar os números. Isso acontece até dentro da casa de Deus. Nós vamos pregar o Evangelho,
4 ou 5 pessoas choram, por acaso, porque foram quebrantadas por Deus, e saímos espalhando que todo mundo chorou. Isso é uma tentação terrível, isso não é verdade, isso é mentira. Nós, às vezes, evangelizamos, pregamos, Deus honra a mensagem, 3, 4, 5 pessoas aceitaram Jesus, e saímos espalhando que mais de 20 aceitaram Jesus. E aí vamos acumulando esse hábito terrível. E resulta que nós depois sentimos um pouco vazia a nossa alma. Nós não vencemos a tentação. Tentação de exagerar fatos, de aumentar números, de contar aquilo que nós não sabemos com certeza, principalmente com os detalhes fundamentais. Vamos adiante? Agora eu falo sobre a tentação que nós precisamos que Deus nos livre, é a tentação número 5. A tentação de fazer declarações pessoais e verídicas. Estou caminhando pela rua, estou chegando numa casa, estou me encontrando alguém na calçada, estou chegando ao santuário do Senhor, qualquer situação, aparece um irmão com o qual eu não simpatizo muito, com o qual realmente eu não tenho assim, laços fortes de amizade, mas eu quero impressioná-lo. E o que eu faço? Eu começo a dizer coisas verídicas. Meu grande amigo, e outras coisas parecidas. Nós precisamos vencer essa tentação. É a tentação da demagogia. É a tentação da falsidade, é a tentação do engano. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor. Se você não é um grande amigo de uma pessoa, não diga que é um grande amigo, não precisa dizer, oculte isso. Saúde, cumprimente, converse, mas não seja demagogo. Resista à tentação da falsidade. Agora eu passo para a tentação de número 6. A tentação de número 6, e nós precisamos muito de nos livrar dela. Alô, pregadores? É a tentação de dar opiniões sobre assuntos que nós ignoramos quase completamente, ou que nós não estudamos devidamente, ou que estão acima da nossa capacidade de entender. Olha o que diz o Salmo 131 e o verso 1. Eu não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. O salmista, então, está vencendo essa tentação. Vamos agora à tentação número 7. Deus nos livre dela. É para os pregadores novamente. É a tentação de pregar uma mensagem sem a devida preparação. Nós lemos o texto rapidamente, temos uma ideia aproximada do assunto a que se refere o dito texto e começamos a ministrar e deixamos muitas lacunas na nossa pregação. Eu acho bom que leiamos o que está escrito em carta de Paulo a Timóteo, um conselho muito bom que Paulo deu a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora, olha o restante. E que maneja bem a palavra da verdade. Não vá ao púlpito sem estar preparado. Não discuta uma parábola de Jesus se você não conhece esta parábola a fundo. Não tente explicar uma coisa que nem você mesmo entende. Não espere uma revelação de última hora para que Deus faça algo extraordinário de compreensão na mente de seus ouvintes. Vamos vencer essa tentação. A tentação de pregar uma mensagem sem a devida preparação. Agora eu os convido a dizer comigo que Deus nos livre da tentação de número 8. Qual é? É a tentação de citar na mensagem um excelente pensamento, dando a impressão aos ouvintes que é de sua autoria, ou que é de nossa autoria. Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas que dizem, Deus me revelou o seguinte, e cito uma expressão que está aí na internet, que nós já ouvimos ser dita por outros pregadores, que não é tão escondida, não é tão misteriosa, não é tão oculta. Que coisa! É uma tentação na qual nós não
devemos cair. Jesus disse: vocês devem orar, discípulos, para que vocês não caiam em tentação. Restam 2 tentações. Antes que eu fale das 2, eu quero agradecer às 80 mil pessoas que nessas 3 últimas semanas assistiram a minha mensagem aqui no YouTube sobre as virgens da parábola, ou a parábola das 10 virgens. 80 mil visualizações em 3 semanas. Você já viu, já assistiu, já visualizou esta mensagem? Ok, e agora Deus nos livre da tentação número 9. Muita atenção para ela. A tentação de visitar, de visualizar e de compartilhar sites na internet que divulgam mentiras, que divulgam escândalos e que divulgam notícias negativas em geral, contrariando o que está escrito. Anote estas passagens bíblicas, medite nelas. Isaías, capítulo 52, verso 7. Você foi escolhida por Deus para compartilhar boas notícias. Leia também, anote, por favor, Salmo 73, verso 28. Para que anotar? Para dar para os seus irmãos, para dar para os seus amigos que ficam lhe mandando vídeos, ficam lhe mandando links, ficam lhe mandando informações sobre notícias, sobre fake news, sobre notícias de escândalo, sobre notícias que desonram o nome de Deus, que mancham a reputação da igreja. Anote mais. Naum, precisa ler esse versículo, capítulo 1, versículo 15. Mais um, Lucas 9 e 60. Mais um, João 3 e 21. Mas, depois de ler estes, leia especialmente Efésios 5 e 11 e a 2ª carta de João, capítulo 11. Versículos, não tem capítulo. Faça uma atualização bem natural, bem coerente com o verso 11 da 2ª epístola de João e veja como é possível aplicar às pessoas que hoje estão saudando bem-vindas, estão acolhendo na sua mente, acolhendo na sua casa, acolhendo na sua consciência, acolhendo no seu coração notícias que envergonham, notícias que tiram o brilho da história da Igreja do Senhor Jesus. E, finalmente, Deus livra-nos da tentação. Que tentação? A tentação de jogarmos o nosso tempo no lixo, não realizando o que é proveitoso para nós, para nossa família e para o reino de Deus. Isto é uma alteração de prioridade. A Bíblia diz, palavras textuais de Jesus, Mateus 6 e 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Depois, as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe todos e obrigado por se inscrever na Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. pbsgesielgomes.com. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.